Eu sou fotógrafa, a minha formação acadêmica é literária, português e francês, eu era professora, e depois que eu virei fotógrafa, meu mundo mudou. Eu trabalhei com fotojornalismo, com criação, com agência de propaganda. É até em nome de uma agência de propaganda, pensando em agência de propaganda, que eu já estou furando aqui alguma coisa. Eu estou pensando em a gente fazer uma ação que vai chocar todo mundo. Nós estamos com 250 máscaras aqui para entregar para vocês. Não que a gente esteja apavorado para usar, não. Mas se a gente fizer, se todos nós usarmos máscaras e fizermos fotos indo para a manifestação, nós vamos derrubar. Por quê? Porque isso aí vai mexer com as outras pessoas. Nós estamos com 250 máscaras aqui. E aquele filminho que rolou nas redes sociais, nós vamos passar aqui, e eu testei, e eu trouxe o papel certo, eu fiz, e vou mostrar para vocês. Porque se essa máscara fica velha, vocês podem fazer para qualquer pessoa. As mais habilidosas podem até botar um jacarezinho da Lacoste, pode enfeitar, botar florzinha, o que quiserem. Eu sugiro isso porque eu trabalho muito com marketing também. E eu acho que essa ideia de a gente falar para o presidente, sinto muito, Jair, mas nós vamos. E se nós formos desse jeito, nós não estamos com medo, não. Se nós todos formos vestidos, não vai mostrar que nós estamos com medo. Vai dar bem para entender que nós queremos mostrar que nem o coronavírus e que nós não acreditamos nessa piada. Eu sou do grupo de risco, eu tenho 71 anos. Então, o que é? Eu não estou com medo, não. Eu vou mesmo. E se eu tiver que morrer, prefiro morrer nisso do que morrer na cama. Entende? E vamos fazer isso? Zilda, aqui tem as máscaras. Já vou deixar aqui, alguém já pode começar a distribuir as máscaras. Eu fui lá na Dental Adelar, o Paulo Adelar é nosso amigo, é um dos grandes manifestantes. Ele estava vendendo só uma caixinha para cada um. E eu não pedi de graça, porque ele já está fazendo muita coisa que ele vai levar em manifestação. Aí eu pedi para ele vender 5, que eu precisava de 250 pelo menos, ele vendeu. Então, estão aqui. E aí eu botei no saquinho, está tudo higienicamente apresentado. Mas se eu tivesse colocado isso aqui no primeiro dia, vocês iam chocar e iam embora, achar que nós estamos morrendo de medo. Nós não estamos com medo, nós vamos provocar. Certo? Então, eu sugiro que a gente vá. Se os outros não quiserem, o problema deles. E depois eu vou mostrar para vocês aqui nessa oficina o que fazem na França. Eu vou muito lá. Esses 40 anos eu tenho ido lá, muito. Então, eu vou mostrar a progressão das coisas lá, vou mostrar 3 manifestações de lá, poucas fotos, eu tenho que enxugar. Eu vou mostrar como é que vai funcionar. Bom, então, a primeira questão é essa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ninguém está acreditando que vai... Simplesmente eles resolveram que não pode, nas ruas, o de cima falou que não podia, vem para a rua. Eu já fui desses movimentos todos, não sou mais, eu sou independente. E se vocês precisarem de mim para alguma coisa, para qualquer ação, eu estou às ordens. Eu trabalho com literatura infantil. E cultura e leitura é muito importante. Fazer cartaz é divertidíssimo. Eu uso o meu conhecimento de cortar palavras, nós vamos aprender a cortar palavras. Como é que a gente faz o texto? E eu vou trazer textos prontos no final, sugerindo para vocês, se vocês quiserem fazer. Todo mundo vai ter pincel atômico e ter cuidado só na hora de escrever para não cair em cima desse tecido, que mancha. Mas esse papel, ele não vaza. Se vocês escreverem em cima do papel, não vai ter problema. Eu tenho só 15 minutos para falar, para dar 15 minutos para vocês trabalharem. Os papéis estão cortados ali. Gustavo, está tudo embaixo da mesa, o meu armário é embaixo da mesa, está tudo escondido lá. Então, nós cortamos, eu vou ensinar como é que corta o papel, gente, é moleza. A gente vai pegando jeito. E aí, se a gente fizer, olha, eu faço normalmente nas manifestações pequenas, eu faço 100 cartazes, em maiores eu faço 200. Aqui eu fiz 350. E posso multiplicar se eles forem pequenos. E vou mostrar como é que funciona o pequeno, como é que funciona o grande. Nós temos que usar cartazes, porque as palavras ficam nos cartazes, na fotografia. E eu vejo muito, eu acompanho tudo isso há anos, que eu fiz fotojornalismo também. Você está no exterior, ou então, com quem você vai falar? Pode pôr tudo aqui, o amarelo, o branco, tudo. Tem uns prontos, só uns poucos prontos, eu queria deixar separado para mostrar. Bom, e a gente vai ficando rápido. Questão de composição, semiótica. O que é semiótica? Signo. Você vai direto na palavra que precisa mais. A palavra que precisa mais agora é chantagem, apoio. São algumas palavras assim. Trabalhe isso, com poucas palavras.
Tá certo? Então, eu vou passar agora uns slides, vou comentar. São 4 blocos, 5 blocos. Eu mostrando uma exposição que eu vi na França em 2012. Em 2014, comecei a fazer esses cartazes. 2012, eu assustei. Era uma exposição de cartazes políticos. Vocês sabem que a pessoa que fez o primeiro cartaz político, assim, com tanta garra, ela foi guilhotinada. Olympe de Gouges, ela, 18 dias depois da rainha Maria Antonieta, sem julgamento. Então, nós vamos vê-la aqui, vamos ver um pouquinho desse cartaz e vamos ver nas ruas. Eu vou mostrar 3 manifestações que eu colhi nesses 2 últimos anos. Então, quando a gente vai lá, você pode ficar uma semana em Paris. Se você andar pela rua, você vai sempre ver uma manifestação. E você vê de cachorrinho pet para cuidar dos animais, aí os cachorrinhos vão tudo nas casinhas com sombrinha, tudo arrumadinho. Vocês veem conservador, por exemplo, no interior da França, que fez uma... Eu entro em todas, né? O povo pensa que eu estou lá, né? Fazendo manifestação contra o casamento gay, por exemplo. Tem tudo que vocês imaginarem. Aqui eu vou trazer um contra deixa eu ver o que é que eu coloquei aqui. Eram tantas fotos, eu tinha mais de 10 mil fotos para escolher. Mas então eu tive que enxugar muito, eu sei que muita coisa boa, eu não posso nem olhar, porque a hora que eu olhar eu vou ficar chateada porque eu não trouxe. Mas eu tenho que enxugar e vou ser concisa. Então, 15 minutos eu vou projetar isso aqui e depois nós vamos trabalhar. E vai ser rápido. Dá para fazer rápido porque já está cortado, mas eu vou ensinar como é que corta, o tamanho do papel, qual é o papel, como é que a gente dobra, como é que a gente fecha, frisa, e depois como é que a gente corta. Uma coisica de nada, tá bom? Depois nós vamos passar aquele filminho, fazendo aquela máscara. Esse é o melhor papel para fazer aquela máscara, porque depois vocês podem fazer para todo mundo, nós podemos multiplicar, porque as máscaras sumiram. Então, vamos fazer isso aqui, tá bem? Hoje, esse momento é para dar ação para vocês. E outra coisa, pensem em fazer movimentos e coisas desse tipo aqui, e nós temos que fecharmos uns com os outros. É o que nós estamos fazendo com os grupos aqui, quando a gente anuncia. Agora, até a Val. A Val já vende ourinhos, nós vamos lutando, vamos juntando. É isso que a gente quer. A gente tem que criar coragem, é tão bom. A gente vai fazendo, é maravilhoso. Ô, William, pode começar, por favor. Nós vamos tirar essa luz do centro e eu vou ficar no chão. Detalhe. Pois é só o detalhe. É um cartazinho dos mais simples, mas eu amei. Cólera, palavra. Cartaz, ação. Bom, aqui, ó. Cartaz, ação, quando a política se escreve na rua. Então, foi uma exposição do dia 14 de novembro de 2012 a 24 de fevereiro. Só para falar, eu gosto muito de viajar em maio, em outubro, novembro, setembro, outubro, novembro. São os melhores meses. O preço cai, você vê a cidade como ela é, você não está de férias, você não fica vendo turista, você vê o dia a dia das crianças indo para a escola, do dia das mães, dos pais levando flores para as mulheres, carregando, empurrando criança, porque ir nas férias. Então, é fantástico. Então, aqui, ó, esse está nesse período. Bom, passando. Bom, aqui, eu vou traduzir esse texto, porque esse foi o texto de entrada desse, e ele está muito bom. Então, eu deixei do jeito que estava, só fotografei do computador. Morrer por suas ideias. Esse não é uma coisa falsa. Em 1793, não é coisa, não, eu traduzi como coisa. Não é falso isso aí, em 1793, quando Olympe de Gouges foi guilhotinada por ter concebido um cartaz destinado a ser colocado em Paris. Em Paris, não sei se vocês conhecem bem, nos Cartier, eles têm molduras que você passa a ver o que está acontecendo ali naquele Cartier. Então, vocês veem o que tudo está acontecendo. Ela fez um cartaz político para pôr na parede, fixar na parede. Bom, lido coletivamente, o cartaz é, desde a Revolução Francesa, um instrumento de debate, de contestação, sendo tanto quanto um tecílio de governo. Com a imprensa, o cartaz alimenta as revoluções, acompanha a afirmação das democracias, depois em manifesto com tanta vida, com tanta vitalidade. Em 1830, os cartazes despertavam, provocavam, buscavam... onde é que eu estou ali?
A insurreição. Em 1871, Versailles e Cominar, Versailles são os nobres, Cominar, os pobres. Só que hoje seria os coxinhas e os pão com mortadela. Aí está bem nesse sentido pejorativo, bem pejorativo. Eles se afrontam por fixações interposé. Interposé é uma hora um, outra hora o outro. Então, enquanto a gente está pondo, nós, coxinhas, estamos colocando, os pães com mortadela também estão colocando, a gente brigava por isso lá. A gente não, vírgula. Bom, então, em 1941, com o perigo, com a questão da proclamação, o perigo da vida nas proclamações do inimigo. Isso aqui não está bem traduzido, não. 1968, a imaginação se affiche sur le mur de la ville. A imaginação, aí partiu para a criatividade. Nós temos muitos cartazes criativos e bonitos. Bom, o cartaz foi muito usado para reduzir, foi para propaganda pela imagem. Lá tem muito, vocês vão ver. Uma das coisas boas quando a gente viaja em exposição é pegar os cartazes, comprar cartazes, guardar cartazes, fixar cartazes, porque só valem aquele tempo. É muito bom. Bom, e é o tempo de redescobrir que ela é composta de palavras. Aí nós vamos chegar, de palavras. O cartaz no início, escrito tipograficamente. Eles estão falando vários tipos, nós vamos ver isso aqui rapidinho também. Onde a finalidade é ser exposto aos olhos de todo mundo. Fixar cartaz é um ato público, onipresente, no espaço urbano, desde 1789, e levado ao paroxismo, quer dizer, o que tem de pior paroxismo durante a Commune de Paris. Bom, então, eu só tracei rapidinho o que era chamada dessa exposição. A exposição não era uma exposição rica, era uma exposição de muito texto, mas muito boa, simples e barata, não era aquelas coisas fenomenais. Bom, aqui. Então, eu tirei ali do Google, fui lá procurar. Então, pouco conhecido no resto do mundo, Olympe de Gouges, autora da Declaração dos Direitos da Mulher, foi condenada à morte em plena Revolução Francesa. Olympe de Gouges era uma vanguardista. Na Paris da Maria Antonieta e Luís XVI, ela defendia a emancipação das mulheres. Para mim, ela era meio feminista para a época. Mas ela ela combatia a monarquia, mas que nem a gente que era da esquerda. A gente estava na esquerda achando que estava certo. A hora que a gente viu que não era, a gente ficou muito mais forte para combater o que estava vindo. Quando ela viu que os jacobinos passaram dos limites, mataram, ficaram sangrentos, ficaram sanguinários, então ela virou. Então ela atacou a monarquia, depois ela atacou os jacobinos. Aí ela foi guilhotinada 18 dias depois que foi a rainha Maria Antonieta. E sem julgamento, porque Maria Antonieta ainda foi julgada. Teve uma exposição o ano passado, sim, da Maria Antonieta, toda a história dela, e a gente viu no mesmo lugar onde ela ficou presa. É sensacional. Então, você imaginar uma mulher ser guilhotinada porque ela fez um cartaz para colocar numa parede em Paris. Gustavo? Aqui. Então, falando sobre manifestação. Essa manifestação aqui foi sobre clima. Agora, eu acho que nessa turminha aí tem muito esquerdista, igual aquelas que ficam brigando lá no negócio da Amazônia, o que a gente viu aqui. Mas olha só, eles fazem cartazes. E outra coisa, uma coisa que diferencia muito as manifestações na França, que eles não têm esses carros de som gritando na cabeça da gente, não, berrando, não. Eu não gosto disso, para falar a verdade. Eu acho que é palco para muita gente, muito candidato, pré-candidato, usar. Lá eu vejo muito manifestações com muito cartaz, eles usam megafone, eles têm uns 2 tipos de megafone para poder direcionar as pessoas, mas quem fala na manifestação são os cartazes. Porque essas pessoas que vão aqui, elas já sabem. Vai me dizer que as nossas manifestações, as pessoas que vão lá não estão sabendo mais ou menos o que está acontecendo? Claro que sabem. É um público elite, de elite. Então, eu acho que não há necessidade. A gente tem que reformular isso aí.
Eu estou preparando para a gente influenciar as pessoas e fazermos coisas melhores. Bom, então aqui, ali era protegemos, volta aqui, por favor, protegemos as terras agrícolas. Coletivo, aí por uma instituição, Triângulo de Gonesse. Pode passar. Fuck le plastique, todo mundo entende, né? Fuck o plástico. Mudemos a política, não o clima. Olha como os cartazes são simples, riscados de qualquer jeito, mas eles funcionam. Aqui, olha, esse aqui fez, aquele estilo que eu comecei a fazer, eu pensei que fosse que eu que tivesse criado, olha que ilusão. Eu faço um cortadinho, uma folha dessa dá 4, para as mães poderem usar assim, poderem segurar a mão das crianças e as pessoas fotografarem. Mas esse aqui criou, e esse aqui fez um erro de francês. Aqui, ó. As próximas energias fósseis é nós. Somos nós, né? Somos nous. Então, agora, le prochain énergie fossile, c'est nous. É nós. Mas assim, tá vendo? Mas o que eu acho fantástico nisso, que são pessoas que querem escrever. Não importa se está certo ou se está errado, deu recado. E nós vamos ver aqui, em Goiânia, um carinha que faz isso. Ele veste palhaço e faz os cartazes dele. Continuando. Sauvez la terre, salvem a terra. Pensa em nós, olha aqui. Está vendo? Eles andam assim, simplesmente, é cheio de gente com muitos cartazes. Pode passar. Destruamos o patriarca, não o planeta. Pois é. Aqui, não a poluição, não os pesticidas. Não, calma, vou passar para outra. Mas agora, gente, a França, pera lá, o Gustavo, o Marcelo que falou. Quem foi que falou agora? Foi o Marcelo. O Maurício. O Maurício falou que a Bahia está ficando uma coisa horrorosa, Venezuela. Paris também. Se vocês visitaram Paris há 30 anos e vem vindo, vocês vão ver que Paris mudou. E outra coisa, vocês sabem onde que o Bolsonaro perdeu? Na França. Foi o único lugar que ele perdeu. E eu estava lá. Eu fiquei 3 meses lá. E eu acompanhei eu tenho todo o material. Se alguém quiser, eu tenho os jornais que eu comprei todos. E vocês veem que as falas que eles falavam no jornal eram as mesmas do jornal, correspondente. Era a turma que escrevia aqui e mandava para o Le Monde, para o Libé, etc. Bom, continuando. Aqui, parem de nos matar, merci. Essa é educada, né? Aqui até entrou o Obama, porque aí eu já não acho que pode ser muito esquerda, não, porque o Obama também é esquerdinha também, né? Então, a gente já vê que tem alguma outra intenção. Mas o gilet jaune, esses coletes amarelos, eles começaram fazendo protesto de negócio de agricultura. Depois primeiro foi gasolina, agora eles estão fazendo tudo. Eles são esquerda, eles querem derrubar de qualquer jeito. Bom, continuando. Aqui, mudemos o sistema. Olha o sistema com cifrão. Não o clima. Olha aqui, feito de papelão, gente. Nós podemos fazer coisas. Isso aí dá uma diversidade muito boa. Olha, não transição ecológica sem educação. Olha só eles falando em educação, o que nós temos que fazer. Nós temos que investir. Agora, imagina se eles estão falando que não tem educação suficiente para fazer isso, e nós? Bom, continuando. Aqui, a Terra pode viver sem a gente, sem nós, mas nós não podemos viver, sem a Terra nós não podemos viver. Continuando. Ali. Agora aqui foi de touradas. Em Paris chama corrida, é tourada. Eu não sabia. Isso foi o ano passado. Eu não sabia que na França fazia tourada. Tem escolas de touradas. Eu achei um absurdo. Mas não havia nenhum carro de som. Havia muita gente, as pessoas com cartazes, umas mulheres deitadas no chão, como se fossem touros, todas sangrando. Eles fazem muito esse tipo de coisa. E aqui, olha, esse aqui, corrida abolition. Bom. E aqui, olha ali a fila. Isso aqui, bem em frente ao Centro Georges Pompidou. É uma fila, um lugar bom que sempre tem. Vamos lá. Aqui, olha lá, tá vendo? Olha as pessoas, olha a idade das pessoas. Quando a gente vê uma manifestação, a gente tem que olhar tudo. É o cartaz, a idade, o espaço. E fazer igual quando a gente entra numa galeria de arte. Olha a curadoria, olha o chão, olha o teto. Então, vão observando quem que está protestando. Eu vi nesse mesmo lugar, uns 2 anos antes, as mulheres falando sobre a violência masculina. Aí elas iam todas, nossa, com as maquiagens que eu pensava que elas estavam morrendo mesmo, muito bem feitas.
Bom, continuando. Aqui, ó. A tortura não é a nossa cultura, tá vendo? Eles também estão... Esse aí é o lado conservador, que não quer, está incomodado com isso, que tem os valores, os princípios. Bom, continuando. Aqui, ó. Fechamento das escolas Torrinha de Touro, Douradas. Aqui, ó. Agora aqui é outro caso, aqui do amianto. Olha, há 30 anos eu assinava o Liber, e o Liber denunciava, mais de 30, 40 anos. Eu recebi aqui, porque naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha esses recursos que a gente tem para saber. Então eu assinava o Liberação. E ele chegava. E desde aquela época, há 40 anos, eles batiam contra o amianto, que até hoje tem aqui. Mas ainda tem na França também. E eles levaram essa briga, porque é o que faz o cimento, que é cancerígeno e tudo. Então, isso aqui foi também o ano passado. Eu fiquei surpreendida, porque a gente está andando na rua, a gente não foi atrás disso, não. A gente vai andando, vai vendo manifestação. Filas andando assim, ó. E todos, agora, em comum, é que todos estavam com um cartazinho segurando um pauzinho. E tinham essas faixas grandes. Fazer pagar os seus crimes para os patrões. Quer dizer, aqueles patrões que trabalharam e expuseram os funcionários ao amianto, precisam pagar. Continuando. Luta, ali está escrito luta trabalhadora naquele cantinho, lutte ouvrière. Então, a gente pode ser um sindicato também. Bom, aqui, amianto. Aí, ó, tá vendo? Olha, escolas, amianteiras, crianças em perigo, etc. Vou mandar bem rápido. Tá. Passando. Olha, então, o tipo de povo, olha como foi a manifestação. Então, eu falei em 3 assuntos. Eu falei no clima, falei na questão dos touros e falei no amianto. Tem manifestação todo momento. Então, vamos falar nas nossas. Passando. Pode passar. Gustavo? O segundo bloco. É porque eu dividi em bloco por causa do peso das imagens. Saiu do meu celular e foi para o PDF para depois voltar. Bom, aqui. O que eu vou falar? Mesmo de cabeça para baixo, ela não está vendo, né? É a bandeira do Brasil. Eu vou só fazer uma chamada rápida sobre isso aqui também. Gente, nós precisamos desenvolver o nacionalismo com a bandeira do Brasil. A gente vai nesses outros países, tudo tem bandeira. Agora, no dia nosso da bandeira, no segundo semestre, ninguém põe uma bandeira. Que tal a gente começar a fazer uma campanha para que a gente vai dar um recado. Nesse próximo dia da bandeira, depois da proclamação da República, as nossas casas ficarem com janelas com bandeiras, a gente fala nas escolas dos filhos, dos netos, cadê a bandeira? Essas bandeirinhas pequenininhas, sabe quanto custa isso aqui? Um pacote de 100 custa R$8. Aí o palitinho de 8, mas com 100 também. Isso aqui sai de graça. Quer dizer, os meninos podiam andar com isso. E quanto a isso, nós vamos fazer piquenique. Nós estamos projetando fazer o piquenique nos parques aqui em Goiânia. Tudo que nós fizermos vai ter excesso de bandeira. Bom, continuando. A ordem e progresso. Se a gente pensar, a nossa bandeira é uma das poucas bandeiras que formam um cartaz. Ordem e progresso. Ela tem estrela, ainda é um cartaz bem elaborado. Tem cores, tem círculo, tem tudo. É uma bandeira maravilhosa. Continuando. Olha, eu acho lindo quando as pessoas vestem literalmente as bandeiras. Continuando. E aqui quando a gente vira bandeira. Vamos continuando. Aqui. Agora eu peguei... Eu não faço foto de cima, eu sempre faço foto de baixo, gosto de pegar só detalhe. O STF é uma vergonha. Agora, a nossa proposta para agora não é mais nem falar STF e nem Congresso, nós vamos falar pessoas. O Alcolumbre, é o Maia, é o Bolsonaro, para ser mais direto, Dias Toffoli. Nós não vamos falar mais assim generalizado, porque agora está na hora de pegar pesado. Bom, continuando. Aqui, o Brasil não confia em sua Suprema Corte. Lava a toga já. Esses são os cartazes que eu faço e que eu distribuo. E eu deixo no chão e as pessoas escolhem o que elas querem. Bom, continuando. Aí esse aqui, eu achei, ele sempre aparece com a bicicletinha dele, faz o cartãozinho. Olha como esse cara é um cara bem consciente das coisas, bem antenado. E ele fez o dele. Ó. Pode roubar, pode ser corrupto, o STF garante. Essa aí, quando a gente tem frases das pessoas, é fantástico. Que a gente pode xingar mais com força, ainda botar nome e eles ainda viram parceiros da gente. Continua. O bom do Lula ser solto é que vai dar para reviver a emoção de vê-lo sendo preso novamente. Isso. Pois é, aquela pessoa mal-humorada lá, né, Cláudia? Vamos lá, gente.
Continuando, vamos, pode passar. Somos todos Moro, somos todos Lava Jato. Eu gosto muito dessas cenas, porque elas mostram poder também, briga, forte e tudo. Agora, depois nós vamos falar sobre cores, como usa cor ou não. Bom, aqui, está solto, mas é culpado e condenado. É bandido, bêbado, comunista e ladrão. E vai perder em todos os processos que virão. De quem é a frase? Bernardo Küster. Isso dá força. Tá vendo? E quem está segurando aqui, minha amiga Nilce. Está aqui. E a Cláudia, né? Bom, pois é, sempre aqui, ó. Dirceu foi solto porque ele iria delatar ministro do Supremo. Uma frase da Carla Zambelli. É sempre bom pegar frases. Sempre bom. Que eles viram, eles entram na manifestação da gente. Bom, vamos lá. Aqui. Como é que pode um país de mais de 200 milhões de pessoas ficar na mão de 11 ministros de um STF desse? A gente deixa, é bom a gente ver as pessoas escolherem os cartazes. Sabe, a gente vai vendo uma, eu quero é esse. Bom, vamos continuando. Aí lá, toda vez que eu faço, eu mando para os grupos que eu estou fazendo. Para eles, se quiserem sugerir, vão sugerindo. Então, peguei lá, ó, tudo que eles querem no final é tirar o Bolsonaro, que os atacam. Mas o Brasil está crescendo mesmo assim. Apoiamos o governo Bolsonaro. 100% do povo quer a prisão em segunda instância, menos Alcolumbre e Maia. Davi Alcolumbre, isso aqui foi de uma época, a gente já conhece que época que foi, porque os cartazes são direcionados. Tem um assunto, depois vai mudando. Então, isso é da época segunda instância, prisão, etc. Bom, continuando, pode passar, porque a gente tem que correr. Chega de tanta corrupção, a lei é para todos, prisão em segunda instância já. Continuando. Aqui, isso aqui a gente faz quando um movimento é pequeno, a gente faz cartazes. Porque e a gente fecha a imagem, fica parecendo bom. Aqui eu não fechei tanto, mas eu podia fechar mais. E aí impressiona. Aqui, o cartaz na cabeça, a nossa bandeira jamais será vermelha. O vermelho vai vermelho por causa disso. E o resto é azul. A nossa bandeira jamais será vermelha, o mesmo cartaz. Vamos ver o tipo de pessoa, o jeito que faz. A nossa bandeira jamais será vermelha com a bandeira na frente verde e amarela. Então, continuando. E aqui, quando o Toffoli proibiu falar que o STF era uma vergonha, aí a gente coloca. STF é uma vergonha, STF é uma vergonha, STF é uma vergonha. E é proibido falar. Bom, continuando. Acabou. O terceiro bloco. É o terceiro? Bom, então agora vamos passar só para... Eu vou ler isso aqui muito rápido, que são regrinhas. Vou mostrar o que pode ser e o que pode não ser, porque, na verdade, a gente foge das ideias, das regras. Mas aqui pode ser. A história do cartaz foi marcada por um momento de grande lirismo e expressão artística e pontuou os momentos de mudança e inquietude social. Por sintetizar graficamente o espírito de uma determinada época, o cartaz possui um valor histórico como um meio de divulgação de importantes movimentos de caráter político ou artístico. A história do cartaz reflete o desenvolvimento tecnológico e cultural da sociedade ao longo dos anos. Os cartazes são meios de comunicação datados ainda do século X, e a sua capacidade de comunicação imediata fez com que fossem utilizados durante toda a história para os mais diversos objetivos. Isso aqui tudo eu tirei no Google, viu, gente? Tá? Porque essa oficina foi resolvida faz só 10 dias. E eu não tive tempo de fazer, porque eu estava correndo aqui. Bom, então, a história dos cartazes. Na época renascentista, o primeiro cartaz conhecido é de Saint-Flour, de 1454, feito em manuscrito sem imagens. Mas foi somente no final do século XIX que a arte de reunir textos e ilustrações numa folha de papel alcançou maior projeção ao ser propagada pelos mercadores europeus, assim como um alto grau de sofisticação pela mão de artistas plásticos da época. Continua. A integração, a história dos cartazes. A integração entre produção artística e industrial é uma herança da carreira de Jules Cherré. Filho de um compositor tipográfico e aprendiz de um litógrafo em Paris, foi em Londres que estudou as técnicas mais recentes da altura. De volta a Paris, em 1860, Cherré gradualmente desenvolveu um sistema de 3 a 4 cores de impressão. Continuando. Ainda os primeiros cartazes. Reconhecido por retratar cenas da vida noturna e do submundo parisiense, Toulouse-Lautrec, por exemplo, assinou centenas de cartazes de divulgação de espetáculos de cabaré, então reproduzidos através de pedras litográficas. Foi nas mãos de Toulouse-Lautrec, através do toque impressionista, que a arte publicitária alcançou popularidade. Continuando. A sua funções do cartaz, foi essencialmente anunciar produtos comerciais e industriais, passando depois a ser utilizado como meio de divulgação cultural, assuntos de caráter social e político. O cartaz tem, essencialmente, 2 funções. A informativa, que consiste em anunciar um determinado produto ou divulgar um certo acontecimento, e a apelativa, que consiste em chamar a atenção para um comportamento ou atitude a adotar. Continuando. Funções ainda. A realização de um cartaz tem que obedecer às suas características, ou seja,
tem que saber se, de antemão, a quem se destina, qual a sua finalidade e o modo de afixação. O cartaz destina-se essencialmente a sensibilizar ou informar o grande público e, por isso, a sua fixação deve ser no local de passagem. Mas também existem cartazes dirigidos a um pequeno grupo, por exemplo, uma turma. Isso aqui é óbvio. Continuando, só para a gente... Bom, para transmitir corretamente uma mensagem, existem 3 tipos de cartazes. Aos cartazes motivadores, quando incentivam um determinado comportamento ou ação. Os instrutivos, se prestam informações e pretendendo contribuir para corrigir ou consolidar atitudes. E os divulgadores, quando anunciam produtos, acontecimentos. A criação de um cartaz. O primeiro momento na criação de um cartaz é o da escolha de um único tema a desenvolver. A seguir, temos que criar a mensagem ou o título a partir do registro de frases relacionadas com o tema. A mensagem deverá ser curta, incisiva, com imaginação, compreensível por todos e de fácil memorização, sugestiva e próxima da experiência das pessoas, ou seja, deverá ser um verdadeiro slogan. Paralelamente a essa fase, surge a seleção das imagens, que tem uma enorme importância na transmissão da mensagem. Há imagens desenhadas, pintadas ou obtidas por colagem de fotografia ou recortes de revistas. O importante é que salte do papel, estabelecendo um diálogo com o público-alvo. Continuando. A composição é a distribuição dos elementos componentes do cartaz na folha de papel, a qual deverá ter previamente uma margem. Depois podemos dividir o espaço útil em 3 zonas horizontais e 3 zonas verticais, num total de 9 partes. Nem sempre, viu? É a lei dos terços ou da composição fotográfica. A colocação das massas, título, ilustração e demais texto, nesse espaço é feita de modo a proporcionar um equilíbrio com mais ou menos movimento, mais dinâmico ou mais estático, consoante a intenção do autor. Certamente que as massas não ocupam todo o cartaz, havendo espaços vazios. Por outro lado, o espaço ocupado pelo texto não deve ultrapassar a dimensão da imagem. Continua, para terminar, já isso aí é rápido. Deve-se ainda, a criação de um cartaz, atender a outro aspecto importante para a elaboração de um cartaz. Geralmente atribui-se-lhe um centro óptico, isso é, o ponto que imediatamente desperta atenção. Podíamos ser levados a supor que esse ponto coincide com o centro geométrico do cartaz. Tal não é verdade. O centro óptico deve situar-se um pouco acima do centro geométrico. Se se pretende uma imagem central, a procura de sua posição deverá ter em conta esse aspecto. O centro óptico ou foco do cartaz, independentemente de estar ou não numa posição central, deverá ter uma cor que facilite a sua visualização. Terminando, eu acho. O texto do cartaz pode ser feito à mão, com letras recortadas de jornais e revistas, com letras autocolantes ou decalcadas, etc. É necessário escolher letras simples e fáceis de serem lidas. Por vezes, letras de fantasia, desde que devidamente estudadas, conseguem melhor do que quaisquer outras transmitir a mensagem pretendida. O tamanho das letras deve ser proporcional à distância que o cartaz irá ser lido e está condicionada à importância do assunto. Letras demasiadamente altas e estreitas ou largas e baixas dificultam a leitura do texto e, como tal, não devem ser utilizadas com frequência. Tudo isso aí tem exceção. Bom, o espaçamento entre as letras deve ser curto e semelhante, sendo definido em função do seu desenho. Também o espaço entre as palavras deve corresponder ao tamanho da letra que ocupa a maior área, a letra M. A determinadas palavras, ou mesmo determinadas frases, podem ser destacadas, se utilizarmos diferentes estilos, tamanhos e cores. Mas não se deve nunca destacar uma letra dentro de uma palavra. Isso não conta. Quando a gente fala hashtag, Jair, não sei o que, a gente põe letra maiúscula de longe para ser visualizado. Se puser tudo letra minúscula, não vai dar. Na mesma linhazinha colada. Eu acho que terminamos, né? Bom, então agora o último bloco, William. Agora nós vamos falar sobre cortar palavras, rapidinho. Porque às vezes vocês querem pôr uma ideia, é rapidinho isso aí. E nós vamos fazer, em cartazes, escrever é a arte de cortar palavras. Por exemplo, eu me lembro muito uma coisa que não me deixa esquecer, que vocês nunca vão esquecer. Hoje vendo peixe fresco. Foi a plaquinha que um pescador resolveu pôr numa aldeia de pescadores para vender os peixes que ele pescava. Então ele colocou lá, hoje vendo peixe fresco. Passou um amigo e falou assim, ô cara, você vai vender só hoje mesmo? Ele falou, não. Ele falou, então. Aí ele tirou hoje. Aí o outro passou e falou assim, vendo peixe fresco. Aqui alguém empresta? Ou todo mundo está vendendo? Ele falou, todo mundo está vendendo. Ele falou, então por que você está pondo vendo? Tirou o vendo. Aí depois ficou peixe fresco. O outro chegou e passou. Você vai vender peixe estragado? Quem é que põe que vai vender peixe estragado? Ninguém. Se é fresco, todo mundo está vendendo, é fresco. Aí ele tirou o fresco, ficou só peixe. Ele olhou para o cartaz, olhou para os peixes, ficou óbvio. Não precisava de cartaz. Então, tem hora que a gente tem que pensar assim, reduzir, cortar, sintetizar.
Bom, então olha aqui, aquela frase. Rodrigo Maia utilizou... Essas frases que vão ficando embaixo pode sugerir para vocês se quiserem. Rodrigo Maia utilizou o avião da Força Aérea Brasileira 238 vezes em 2019, inclusive no recesso parlamentar, quando viajou para Miami com o jatinho da FAB para passar férias com a família. O que é importante nesse período? Que ele utilizou 236 vezes em recesso parlamentar. Se ele está em recesso parlamentar, ele não estava trabalhando, ele podia estar levando a família, então a gente pode levar a família e sintetizar para fazer o cartaz. Se alguém quiser ainda enxugar mais, é possível. Então ficou assim, Maia utilizou 238 vezes jato da FAB em 2019, uma linha. Ou, depende da letra aqui, inclusive em recesso parlamentar. Ficou bom. Aqui é a segunda. Rodrigo Maia não colocou a carteirinha digital para estudantes para ser votada, e ela vai ser cancelada. Só por aqui. Esse aqui, a Nilce gosta muito de colocar assim, Maia, sabotador, engavetou a carteirinha digital de estudantes. Ficou mais forte para um cartaz. Terceiro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está atrasando e engavetando projetos importantes para prejudicar o governo. Maia, sabotador, engaveta projetos do governo. A gente pode forçar sempre uma palavra e ficar pondo nele a pecha de sabotador o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Em muitas frases que pega. Bom, continuando. Dia do foda-se, chega de chantagista. Essa é a frase que vai pegar e tem que ser falada muito. A terceira, dia do basta, chega de chantagistas, também. 3, Rodrigo Maia e Alcolumbre chantageiam o governo. 4, o Congresso é indispensável com exceção da maioria dos parlamentares. 5, carteirinha grátis para estudante? Não. Convênio médico para seus filhos até 33 anos? Sim. Aí é trabalhar a cor também. Bom, outra. CNH, 10 anos? Não. O fim do DPVAT? Não. O fundo eleitoral? Sim. Dá um cartaz bom. Outro. Fora Maia, hashtag Fora Maia, Fora Alcolumbre. 8, senhores parlamentares, não tentem melar o voto do povo brasileiro. Terminou? Deixa eu ver. Não tem mais. 16? Não tem. Tem lá em cima. Não, passa. Tá aí. Rodrigo Maia, sabotador? Não, aqui, ó. Bolsonaro, o orçamento é seu. Foda-se Congresso Nacional, foda-se STF. O vírus que mata brasileiros há muitos anos é a corrupção. Somos todos Bolsonaro. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e esse país é nosso. O Supremo... quem falou foi o Dr. Walter de Paula daqui. Ele me telefonou, começou a falar isso, eu anotei o que ele falou. O Supremo está legislando, o Legislativo tentando governar, cortando o orçamento do presidente, armando o impeachment ilegal do Bolsonaro eleito pelo povo. Se o cartaz for maior, cabe tudo, senão tem que enxugar. Bom, terminou isso aqui? Aqui, coronagresso. Isso aqui é coisa que eu vejo que vocês escrevem. A gente vê e coloca, né? Coronagresso, 30 bi? Não. Chantagem também não. É outro. Cassação de Rodrigo Maia, cassação de Davi Alcolumbre. 19. Como é que pode um país, aquela frase que o outro estava carregando, como é que pode um país com mais de 200 milhões de habitantes ficar na mão de uns poucos políticos e juízes? 20. Não seria melhor o Congresso... essa eu gostei. Não seria melhor o Congresso ir às ruas protestar contra o povo? Humorista Tom Cavalcante. 22. É difícil limpar o chiqueiro com os porcos dentro. Faxina no Congresso Nacional, faxina no STF. 22, 100% Bolsonaro, hashtag. 23, hashtag Maia comunista, Maia traidor, Maia canastrão, Maia golpista. Pronto, a gente tem muita coisa, e tem muita coisa para sair aqui de hoje para ontem, porque é negócio do coronavírus. Aqui. Agora, essa frase, gente, eu achei demais. O Toffoli falou, quando você ataca as instituições, ataca a democracia, ele disse. Aí o cara lá no tweet respondeu, errado, o Luiz de Orleans e Bragança. Ixi. Instituições não são a democracia. Instituições representam o Estado de Direito. A democracia é vontade popular. Atacar a vontade popular é que é atacar a democracia. E quem tem atacado tanto o Estado de Direito quanto a vontade popular é o STF. Estou terminando só duas imagens. Pode ser, William, muda de bloco, o último. William, tem só um restinho. Pronto. Só para terminar. William, aquela foto do jornal O Hoje. Gente, um jornal chamado O Hoje, para mim, é um escândalo. Devia chamar só Hoje. Porque senão você vai falar assim, no O Hoje, eu vi isso. Aqui, ó. Essa aí foi a matéria. Esses cartazes, 80% deles são meus.
Mas assim, olha a diferença que faz. Ô, William, saiu essa imagem? Vocês veem o que é uma multidão com cartaz. Isso aí foi tirado do caminhão, eu peguei porque não foi minha. Aqui, essa aqui. Direita conservadora realiza nessa semana fora em Goiânia. Então, olha lá, tá vendo? Os amarelos, os vermelhos, tá vendo essas faixas aí? Olha a diferença que faz. Bandeiras e cartazes. Nós temos que encher de bandeiras e cartazes. E isso é fácil. Bom, aí terminando com aquela frase final, William. E um filminho de 2 minutos, que é aquele da máscara, que nós vamos, depois ainda mostra aqui rapidinho. Vamos ver. Sim. Mas tem mais um restinho. Tem aquela. Que todo mundo deve ter visto, senão eu vou falar aqui e ninguém viu. Tem aquele último lá. Depois desses aí, tem mais um restinho de qualquer coisa que está num bloquinho pequeno. Aqui. Não. Atenção, aquele que o Bolsonaro pediu. É só para fechar. A pedido do presidente Bolsonaro, os movimentos organizadores das manifestações de 15/3 decidiram adiá-las para uma data ainda não definida. Agradecemos pelo apoio até agora e continuaremos unidos em defesa do governo Bolsonaro, mas, por enquanto, nossa batalha será em outra frente. Detestei. Não devia ter feito isso. Foi um erro tático. Continua. Aí nós só vamos terminar com as máscaras. Nada nos deterá. Apoio ao governo Bolsonaro. Nós vamos. Mais uma aquela. Aqui, o que eu fiz. E aqui é esse material. Esse aqui é ótimo, que ele é reutilizável, ele é molinho, vira pano. Beleza, melhor do que qualquer outra toalha. E esse aqui, as liguinhas. E a gente pode fazer, moleza. Bom, é isso aqui para terminar. Agora eu vou trazer os cartazes, vou mostrar, vou entregar para cada um. Gente, quem me ajuda a distribuir esses cartazes? E aí as canetinhas. E a gente vai tentar fazer e riscar rapidinho. Quem quiser ajuda, eu faço, porque eu estou prática agora, um instantinho eu escrevo. Mas é melhor que vocês façam.